Queria agradecer aqui a presença de todos vocês novamente. Nós daremos início agora à quarta mesa do nosso seminário dos estudantes de Economia de Minas Gerais, com o tema A Nova Política Industrial e Sustentabilidade. Convidamos ao palco como mediadora a economista pela PUC Minas e conselheira do Corecon MG, Alzira Alice. Para completar esta mesa, convidamos a economista, mestre e doutora em Economia Aplicada pela Universidade de Valência, na Espanha, ex-presidente do Corecon MG, conselheira federal do COFECON e representante do presidente do COFECON a pedido, Tânia Cristina Teixeira. Convidamos também o economista, advogado e conselheiro do Corecon de São Paulo, Haroldo da Silva. E para completar, convidamos o doutor pela Universidade de Cambridge, professor do Departamento de Ciências Econômicas e do CEDEPLAR da UFMG, vice-diretor da Faculdade de Ciências Econômicas da UFMG e presidente da Associação Keynesiana Brasileira, Anderson Cavalcante. Palavra com a Alice. Obrigada. E aí, animados? Animados? Ah, muito bem. Animados e preparados, né? É uma honra, Haroldo, Tânia e Anderson, participar desse painel, que vai ser assim, muito, muito interessante, necessário, uma continuidade de tudo que tem sido debatido, discutido, e uma ótima oportunidade de reflexão para a construção de novos tempos e de novas possibilidades. Falar, então, de política industrial, uma coisa que né, permeou aí todas as conversas, da importância disso para o nosso Estado, me remete ao tema do nosso seminário, Raízes e Horizontes. Né? O que esse Estado tem de raízes do seu passado, do seu presente, tradições, do que vocês, enquanto futuro, podem trabalhar e construir para a sustentabilidade, que hoje são dois conceitos importantes e que não podem estar descasados, né? A atividade econômica e a sustentabilidade. A melhor forma de harmonizar, e é um grande desafio que vocês têm pela frente, estes mestres vão nos dar bastante material para refletir, espero que vocês aproveitem. Né? Boa tarde a todos e vamos lá. Vamos começar com a professora Tânia, depois, quem vem? Depois professor Haroldo e depois professor Ander. Ok? Então, nessa ordem. Boa tarde a todos e todas, estamos aqui de novo, né? É com grande alegria que eu participo de uma mesa tão instigante. Vou ter que ficar para lá de cá, assim. É melhor, né? Beleza? Tudo bem aí? Eu fico aqui, né? Oi? Eu prefiro ficar lá, está muito longe. Eu não trouxe meus óculos, minhas lunetas. Eu vou ficar aqui do lado do seminário, que eu adoro um banner, né, Manu? Então, a questão, né, instigante que eu trouxe hoje para vocês, como é a primeira fala, né, do nosso painel, é discutir o desenvolvimento, os desafios para a sustentabilidade dentro dos instrumentos que a gente tem disponíveis hoje, que estão sendo analisados na sociedade civil, nas empresas, né, e também no setor governo. A minha palestra hoje, a minha fala, né, ela vem muito ao encontro dessa preocupação que eu, de fato, tenho tido. O professor Anderson também, né, vem discutindo essa agenda, a gente já teve a oportunidade de estar junto em outra mesa, e creio que
que essa contribuição ela não se refere exatamente só à discussão da política industrial. Eu queria falar isso para vocês, mas focar nas possibilidades que a gente tem diante do cenário que a gente está vivendo, quais são as alternativas. Então, a minha fala está dividida, primeiro, de onde que vem essa discussão de sustentabilidade, como que isso foi cunhado, né, que virou, inclusive, uma política da ONU, através de instituições supranacionais. E quais são as dificuldades que a gente tem de introduzir essa questão dentro dos métodos que nós, economistas, estamos desenvolvendo, dentro das metodologias e dentro da nossa própria teoria econômica. Isso eu acho que é um grande desafio para nós, porque durante muito tempo a gente teve muita dificuldade de compreender que a questão ambiental e ecológica não era algo exógeno à natureza da produção e distribuição de riqueza e de renda. Durante muito tempo, nós resistimos bravamente a não discutir isso. Então, eu sou de uma geração que eu participei individualmente, representando uma instituição, na Eco 92, vocês nem tinham nascido ainda, né? Mas eu estava lá. E as questões de 92 para cá, houve uma grande evolução. Então, eu vou tratar isso. Pode passar, por favor? Eu estou sem o pen aqui. Você passa, por favor, né? Então, a primeira questão que eu gostaria de destacar é a questão da origem, né? Então, as preocupações acerca do desenvolvimento econômico e da sustentabilidade vai se instaurar em um âmbito multidisciplinar. E isso foi gerado por em torno de 20 pesquisadores, acadêmicos e empresários que vão se reunir em Roma para debater sobre os impactos econômicos, sociais e políticos e os desequilíbrios que estavam sendo causados, né? Nesse sentido, surge a discussão do Clube de Roma, né? Esse clube, né? E eu acho que esse nome é bem interessante, né? Um clubinho mesmo, viu, gente? Igual existe a reunião que é realizada lá em Oslo, né? Ela originou desse clube. É um clube seleto de empresários, pesquisadores, que buscaram entender os problemas climáticos e os desastres que estavam ocorrendo, a questão da poluição, da degradação de recursos, e que isso vai atingir não é um país. Na verdade, está relacionada com a reprodução do sistema que a gente vive nele, né? Que é um sistema artificial que gera degradação, sim, que gera poluição e que gera desordem planetária, no que se refere, inclusive, à ameaça às nossas vidas. Né? Agora, a dificuldade que nós tivemos da área de ciência econômica para internalizar essa discussão, sério mesmo, demorou mais ou menos 30 anos. Né? Não estou brincando, não, são 3 décadas. Então, quais vão ser os membros, né, que vão puxar essa discussão? Né? Os seus pesquisadores do Instituto de Tecnologia de Massachusetts. O MIT vai iniciar, né, essa discussão de forma muito isolada, no começo. Pode passar? Então, eu gostaria de ressaltar aqui, inclusive, eu coloquei essa orientação desse relatório, né, porque eu acho que é importante a gente também mostrar onde é que pode procurar informação a respeito. Então, eu queria citar, né, esse relatório aí divulgado pela ONG Pensamento Verde, né, onde que você discute a questão da sustentabilidade, o Clube de Roma e o relatório sobre limites do crescimento. Então, nesse sentido, nós vamos observar que, neste relatório, você já constata a relação também com o ritmo de crescimento e o desenvolvimento econômico. Né? Então, são questões que eu acho que demonstram um avanço, porque o clube estava muito preocupado com o crescimento econômico. A introdução do conceito de desenvolvimento econômico já estabelece, né, uma agenda diferenciada. E aí eu gostaria de destacar que há uma sensibilização a respeito do uso intenso de recursos naturais, da poluição atmosférica, dos problemas climáticos
E da discussão também, que é um tema que eu não vou entrar de forma detida, porque os outros palestrantes vão trabalhar, que é a questão das políticas públicas. Porque esse é um avanço, né? Porque como que você reverte um problema que é macro com políticas tão pontuais como o próprio clube apresentava? Porque se é no âmbito do crescimento econômico, a limitação já é muito clara, né? Então, a gente observa que o modelo de crescimento econômico, infelizmente, ele não vai sofrer mudanças, né? E nem no âmbito da matriz produtiva. Ela vai, sim, utilizar recursos naturais e humanos, né? De forma muito sumária e por muito tempo, simplificadora, né? Então, aí a gente tem toda uma discussão dentro da agroecologia, dentro do limite do uso dos recursos, né? E aí a gente tem, por exemplo, nesse aspecto do limite de recursos, que eu chamo hoje, né, de ouro branco, que chama-se água, né? A próxima, assim, isso não é brincadeira, o próximo limite, e o próximo limite, inclusive, de grandes conflitos mundiais, chama-se distribuição e acesso à água potável. Nós ainda não discutimos isso, mas a gente já caminha para esses problemas. É tanto assim que os países mais desenvolvidos eles têm congressos, eles têm reuniões para discutir consumo e distribuição da água, em comissões paritárias. Nós ainda estamos longe, porque a gente pensa que a gente tem muito abundância, né? Então a gente não quer se preocupar. Mas, sem dúvida, porque a gente está ainda nessa matriz produtiva que leva a crer que nós não temos limitação em relação ao recurso chamado água. Tá? Isso requer um avanço, sim, tanto metodológico quanto científico, também quanto um avanço que a sociedade terá que implementar. Que eu acho que essa é uma discussão importante, né? Discutir desenvolvimento e sustentabilidade sem sociedade é impossível. Você tem que mudar a cultura. Então, nesse sentido, eu gostaria de destacar aí, e eu realmente fiz uma apresentação bem no estilo aula, me perdoem, porque é discussão conceitual, e depois, se vocês quiserem, eu até disponibilizo a apresentação para vocês, tá? Mas eu gostaria de destacar que lá em 71, esse conceito de bioeconomia já estava rodando, que aparentemente é novo, não é novo. É novo para nós, que chegamos atrasado, né? Então, aí eu destaco esse autor, né, que ele vai discutir o conceito de bioeconomia, né? E vai trabalhar a questão da sobrevivência das espécies e a vida planetária. Isso, para a gente também, em 71, era como se fosse uma anomalia, discutir bioeconomia. Então, a gente demora todo esse tempo também para compreender, né, que há uma relação, que a lei de entropia e os processos econômicos também estão relacionados. 10 minutos? Não, morri. Então, depois também a gente tem, no caso de 77, você busca repensar o modelo de crescimento e a escala de produção, e que essa não deveria ultrapassar a capacidade do suporte dos ecossistemas, né? Pode passar. Destacaria aqui a conferência, né, que ocorreu em 92, cuja temática se referia à destruição de recursos e impactos gerados. E esse movimento, né, como eu falei, ele inclui movimentos sociais, ambientalistas, governantes, sociedade civil. Ele foi criado para contestar um pouco o Clube de Roma, né, que era um clube fechado, e essa discussão passa a ser de âmbito aí, que permite que a gente reflita com o surgimento de dois processos que já estão em curso. Um é o surgimento da ESG, eu vou explicar como que é, e o surgimento dos ODS, né? Que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? E a Agenda 30, que está em curso, que inclusive todos os cursos de economia e demais cursos na universidade hoje vão ter que discutir os ODS. Né? Então, acho que essa discussão ela é muito contemporânea, né?
mas ela vai emergir a partir dessa convergência entre esses atores sociais e o surgimento desses grupos de discussão e a discussão mais interessante, o surgimento desse processo dentro da vida do Estado e nas representações nacionais e transnacionais. Então, acho que é importante resgatar quando é que isso se torna uma política institucional que reverbera na análise econômica juntamente com as políticas econômicas, né? Entendendo que isso não se dá a par e passo, se dá em tempos distintos, mas hoje, no século XXI, isso nos obriga, inclusive, a pensar num arcabouço teórico e aplicado que a gente dê respostas para a questão tanto da degradação, quanto da destruição, quanto da possibilidade de construir sustentabilidade. Ok? Pode passar, por favor? Então, eu gostaria aqui de levantar uma questão também. Primeiro, é a produção de um trabalho do Latouche, que é um economista francês, muito imbuído aí na discussão sobre o decrescimento, né? Da tentativa de mostrar que esses recursos são escassos, como que a gente vai cuidar deles? Na época, as pessoas achavam que o Latouche era o quê? Um doidivano, né? Eu me lembro bem que a gente lia o Latouche e a gente era muito criticado, né? Primeiro que ele era um economista e filósofo da escola francesa, né? Os economistas, às vezes, eles são mais tendenciosos para os ingleses, né? A gente não gosta muito dos franceses nesse aspecto, mas não é o meu caso, eu gosto muito deles também. Então, nesse sentido, o Latouche ele vai demonstrar que a gente estava caminhando para uma sociedade insustentável, né? Isso bem antes de 2009. Tá? Mas, quando publica o Pequeno Tratado de Crescimento Sereno, ele discute, né, a viabilidade de uma sociedade que já usava recursos escassos de forma extremamente, não posso dizer irresponsável, não posso dizer isso, mas eu acho que beira isso, sem levar isso em conta, né? Então, assim, a gente não se preocupava em reciclagem, a gente não preocupava em como que você usava o recurso que é escasso, mas que, na verdade, estava disponível à mão, né? E isso também tinha a ver com a própria capacidade inovadora no que se refere à inovação tecnológica e às políticas industriais que tínhamos em curso, que elas extremamente negavam, né, essa questão da necessidade de promover o decrescimento. Ele vai defender aí, né, repensar a sociedade de consumo, ele vai repensar também uma sociedade que produza menos e consuma menos. Ele diz que a única maneira de frear a destruição do meio ambiente que é uma ameaça severa para o futuro da humanidade. Ele diz que é possível fazer uma eleição pela qualidade de vida em detrimento do crescimento econômico ilimitado, né? Ele diz que a gente tinha que considerar como que o produto interno bruto era gerado e que a gente também tinha que calcular o efeito perverso que isso gerava para as sociedades capitalistas, inclusive, né? Mas ele vê isso a partir de uma sociedade que já está muito mais desenvolvida que as economias latino-americanas, que já apresentavam problemas que já apontavam para os grandes dilemas promovidos pelo modelo que apresentava como saída o crescimento limitado, né? Então, essa discussão, ela, na época, foi muito criticada, né? Eu acho que hoje a gente pode até dizer que essa teoria ela foi aprimorada, mas que ela, naquele período, ela apresentava problemas realmente que hoje a gente enfrenta, infelizmente, sem o instrumental, seja no campo da empresa micro, seja no campo do setor governo, com muita ineficiência. Quer dizer, o problema é muito maior do que a nossa capacidade de gerar alternativas, né? Falta quanto? 2 minutos?
Pode passar, porque aí não vai dar tempo. Então, eu acho que é o seguinte, né? Atualmente, as ciências econômicas, sociais, as ciências do ambiente, humanas, exatas, vão convergir, sim, para um debate, né, que discute a crise no século XXI, com todas essas implicações, né? Nós vamos ver que há necessidade de implantação de políticas públicas de curto prazo, monitoramento, né, de instituições supranacionais como a ONU, o Banco Mundial, entre outros, e há uma agenda diversificada. Inclusive, o nosso governo, né, estadual, o nosso governo municipal, tem hoje uma obrigatoriedade de estar seguindo também essa agenda, né, com todos os problemas que a gente tem. Isso está na ordem do dia. Isso faz parte das políticas públicas e também das políticas industriais, repensar medidas para atenuar, pelo menos atenuar, os problemas ambientais, né? Então, isso é uma prerrogativa, né, do próprio governo federal, isso está colocado. Não é uma escolha, mas para que isso acontecesse, você teve que ter todo um avanço no campo da análise econômica das próprias políticas econômicas, e também uma necessidade das ciências econômicas se abrir para conversar com outras áreas do conhecimento. Tá? Esse eu acho que é o grande desafio. Conversar com o engenheiro, conversar com o filósofo, com o biólogo, né? Com o teólogo, com o filósofo. Isso para nós não é fácil e não foi fácil, porque cada área de conhecimento traz em si a visão de que ela sozinha vai dar a resposta. E isso é falso, gente, totalmente falso, né? A gente sabe que a corporação, que a profissionalização, isso são avanços que a gente constituiu no tempo, mas no campo da ciência, o processo existe a interdisciplinaridade e a multidisciplinaridade para pensar a questão ambiental e a sustentabilidade. Pode passar, por favor. Então, acho que uma antes, por favor, você passou rápido demais. Tem uma outra que fala do conceito de ESG e de desenvolvimento, ou não tem? Você está voltando. Não tem? Mais na frente. Então, eu gostaria de ressaltar aqui o surgimento da ESG, né? Que é o pensamento sobre ambiente, desenvolvimento e a governança no campo das empresas, que aparece com uma exigência dos próprios ODS, como um mecanismo, né, de permitir um acompanhamento, um monitoramento e uma avaliação do setor empresarial. Isso já está em curso e a gente tem pesquisado muito a respeito dos resultados, né, que a ESG gera nas empresas no Brasil ou mesmo em Minas, mas a gente verifica que a maioria das empresas elas não conseguem acompanhar isso, entender isso como um processo de evolução. Elas veem isso muito como um processo de encarecimento e de custo. Tá? Então, esse eu acho que a gente tem que ter, eu acho que tem que tentar assim, como que a memória empresarial ocorre, como que eles decodificam o que você quer pensar o desenvolvimento ambiental e sustentável dentro da empresa. Okay? Isso aí ainda é um processo bem de criança mesmo, a gente está patinando nisso. E o segundo, a questão é os ODS, né, com relação aí ao desenvolvimento dos objetivos do milênio, né, que a gente, inclusive, tem respondido a eles, são 17 objetivos, dos quais nós não temos tido conseguido pensar num avanço até 2030, mas temos, pelo menos, uma agenda organizada, que o Brasil é signatário e que a nossa região é signatária, que o nosso município é signatário. E aí entra a questão ambiental, clima, desenvolvimento, crescimento, trabalho decente, entra discussões a respeito do direito e da paz, né? São 17 objetivos que nos permite
trabalhar em âmbito das ciências econômicas e no que diz respeito à sustentabilidade através de mudanças que ocorrem no micro, né? Que ocorre dentro do Estado, do território, que ocorre dentro das unidades produtivas e que ocorre também na mentalidade da sociedade civil, né? Então, vocês me desculpem, mas é um tema extremamente instigante para poder apresentar assim tão rápido, mas nós vamos esperar que os outros painelistas possam complementar. Eu agradeço e vou disponibilizar a apresentação para vocês. Muito obrigada. Ou já vou direto? Sou eu? Posso? Depois? O passador você pode me emprestar ou não? Porque eu me sinto mais à vontade. Obrigado. Maravilha. Antes de mais nada, eu queria fazer uma provocação a vocês, né? Ceteris paribus, logo mais todos estaremos bêbados, é isso que está na canetinha de vocês, né? Então, ceteris paribus, todos nós aqui estaremos dormindo, né? Eu estou vendo muita gente dormindo, você está muito cansado depois do almoço. Então, tal levantar a mão, é só para a gente tirar uma foto aqui, para depois eu colocar, e pelo menos vocês se mexem um pouquinho. Moça, você que está quase dormindo aí, levanta a mão também. Vamos lá. A galera toda. Aí, eu vou tirar algumas. Pronto. O meu... Aqui, ó. Aí. Bom, se não serviu para nada, serviu para agitar um pouquinho aqui, né? Gente, obrigado. Meu tempo não começou ainda. E você que é o cara do tempo aí, cuidado, hein? Cuidado, meu tempo não começou ainda. Negociei bem. Então, ó, gente, antes de mais nada, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Uma honra, e falar em 20 minutos é bem difícil. A professora foi muito feliz em tudo que ela conseguiu abordar. Então, vou tentar falar aqui sobre a nova política industrial e sustentabilidade, que está correlacionado ao tema que a professora falou. Vou falar como um locutor de corrida de cavalos, né, de jockey lá, tal, para tentar dar tempo de dar conta de tudo isso aqui. O roteiro da minha fala aqui deu uma desconfigurada no PowerPoint deles aqui, né, diferente do meu lá, mas vamos lá. Vou falar um pouquinho do custo Brasil, os problemas, a reforma tributária, ela tende a ajudar a indústria, vou falar um pouquinho da responsabilidade das futuras economistas, vocês têm uma gigantesca responsabilidade, os negócios além do balanço, então a professora deu uma dica aqui, né, não adianta nada a gente olhar só a linha do resultado da empresa, tem mais coisa além disso, e aqui a nova indústria Brasil. Por quê? Né? Porque a Nova Indústria Brasil. Aqui, quem sou eu, né? Doutor pela PUC, mestre pela UFPR, especialista em Direito Tributário, economista, advogado, aluno de Direito Econômico da USP aqui de Ribeirão agora. Tudo isso aqui para entender o que a professora mencionou. Eu, como economista, procurei muito entender o que era o neoliberalismo, né? Aí li um monte de gente, um monte de economista, alguns, inclusive, metidos à besta de razão total, e encontrei as melhores respostas num geógrafo e encontrei as melhores respostas num filósofo. O filósofo, para mim, é o Pierre Bourdieu. É um cara que eu acho que ninguém deveria sair da academia, da economia, sem ler esse cara. As meninas, por exemplo, vai uma provocação, leiam A Dominação Masculina, do Pierre Bourdieu. Vocês vão ser outra pessoa depois disso. E os homens também. A gente tem a obrigação de ler para entender que existem outras visões além da nossa, dos nossos símbolos fálicos, entendeu? E o geógrafo é o David Harvey, professor. O senhor que, evidentemente, deve dar aula com relação a isso. Bom, e aí eu sou um otimista esperançoso, como diz o Eduardo Suassuna, gosto bastante de Keynes, eu acho que a solução não é o mercado resolve tudo, desde que seja só para ele. Tirando isso, nada mais. Aqui eu trago uma outra provocação, né? Se você for aí colocar no seu computador agora aí, né, nesse que você tem na mão aí, o que é NIB? Ele vai trazer esse disco do Black Sabbath, por exemplo. Fantástico, é a terceira, quarta música desse disco, é espetacular. Mas eu tenho certeza que pouco de vocês aí ouviram ela, ou espero que muitos de vocês. Aliás, Minas é a terra do Sepultura, né? Então, acho que o pão de queijo é o orgulho de vocês, mas o Sepultura deveria ser um outro orgulho de vocês também, tá? Então, aqui, olha, ele foi inspirado, né? Esse disco aqui, Nib, foi inspirado aí na a ponta da barba preta de um dos caras do Black Sabbath, não tem nada a ver com o que eu vou falar agora. Então, por isso que eu trouxe isso aqui para dizer que eu vou falar de outra coisa. Mas não está funcionando, ó. Desconto do meu tempo aí, ó. Parou de funcionar. Ah, então, não é desse que eu vou falar, tá? Vou falar de outra Nib aqui agora.
Perto do quê? Daqui ou de lá? Para a TV? Ó, 5 minutos menos, hein? Cara, vai lá, então me ajuda aí, vai. Ah, tá bom. Ó, você que é o cara do tempo, hein? Passou? Maravilha. Obrigado, querido. Aqui, para cá. Ah, para cá parece que sim. Então, o Unib que eu vou falar não é o disco do Black Sabbath, que embora fosse legal falar sobre ele, etc. Tá falando aqui, ó. Tá uma desconfigurada aqui, mas é o tipo de arquivo que veio para cá. A nova política industrial, então, está muito posicionada em relação à sustentabilidade que a professora falou, no desenvolvimento econômico, estimulando a pesquisa, tecnologia e em outros segmentos com muita responsabilidade ambiental. A professora mencionou, por exemplo, que a forma com que a gente vê as empresas e os negócios hoje precisa mudar. E a gente estava olhando só para os custos, né? O que se fala, custos, diminuir custo e aumentar a receita. Tem alguns empresários, eu espero que dentre vocês aqui tenham vários desses empresários, ou alguém que vai, inclusive, dar assistência a esses empresários, que estão pensando muito diferente. Esse tênis que eu estou usando aqui, não é fazendo propaganda dele, não, mas é falando que tem empresário que está pensando muito diferente. Esse cara aqui dessa empresa que chama Vert, ou Veja, que agora está mudando o nome do tênis, ele paga 5, 6 vezes mais, 5 ou 6 vezes mais pela borracha que é extraída da Amazônia para o cara que está extraindo a borracha não mudar a floresta. Para ele não fazer necessariamente nenhum tipo de intervenção. Ele vai ter mais dificuldade de coletar a borracha, mas ele vai receber um dinheiro que vai manter a dignidade dele. Então, vocês, como nova geração, dá para ganhar dinheiro, dá para fazer negócio, negócio altamente sustentável, respeitando tudo. Então, pensem nisso, tá? Isso sim é maneira de disruptiva. Ah, isso aqui tá para me derrubar, né? É, ó, para lá não vai, para cá. Bom, vamos lá, custo Brasil. Você passa para mim aqui, tá difícil. Bom, o custo Brasil é um emaranhado de coisas aqui. O custo Brasil é um conceito complexo, difícil e que normalmente tem sido mal utilizado para dizer que o trabalho no Brasil é caro, tá? O trabalho no Brasil é caro porque o trabalhador recebe uma merreca. Simples assim. Então foram inventando um monte de coisas para colocar em cima do salário do trabalhador brasileiro. Esse é o detalhe. A gente não tem um retorno apropriado do trabalho. Então, essa questão de custo do Brasil, muitas vezes usam dizendo que é só o trabalho. E não é, uma porrada de outras coisas que está colocadas aqui. Significa dizer que, na média, comparado ao OCDE, os brasileiros, né, a indústria brasileira ou os negócios brasileiros pagam 1,7 tri a mais do que os seus concorrentes internacionais. Vou dizer um dos detalhes aqui que vocês vão concordar. Por exemplo, já foi mencionado aqui nas questões anteriores a taxa de juros. A taxa de juros no Brasil é sui generis. Então tem que pagar muito mais aqui no Brasil para você manter. O Estado mineiro está detonado em termos de finanças por conta disso, taxa de juros. E o Estado mineiro também sofre do mesmo problema, custo Brasil aqui. Então esse é o detalhe. Mas existem muitas coisas que podem ser endereçadas. Por favor. A reforma tributária ajuda a reduzir parte do custo Brasil, tá? E eu elenquei aqui 3 aspectos importantes, né? Ela reduz a complexidade, reduz a carga tributária do setor industrial. Olha, as indústrias pagam muito mais proporcionalmente tributos do que pagam os outros setores econômicos. Com a reforma tributária, a gente está dividindo um pouco melhor essa conta. Então, o que eu estou querendo trazer é que o ambiente da nova política industrial está vindo com outras coisas que podem impulsionar também a questão industrial. Vai diminuir o custo de logística, as empresas vão, por exemplo, não precisam ficar mais instaladas nos lugares exclusivamente que dão benefícios tributários, elas podem estar instaladas nos lugares que sejam mais estratégicos em termos de cadeia produtiva e em termos de clientes. E, por último, aqui, você pode competir de forma justa, né? O nível de interferência estatal pode diminuir, deve diminuir, a abertura à entrada de novos investimentos vai ficar mais facilitada e a quantidade de benefícios e desonerações deve diminuir. É um problema que Minas está carregando aqui, por exemplo, desonera alguém que enriquece, que não distribui nada com relação à sociedade de uma forma geral. Isso tende a diminuir. Por favor, com a reforma tributária. A nova indústria Brasil, ela aparece também no seguinte contexto. O que vocês estão assistindo aqui é uma foto de alguém internado no ambiente de Covid, a fonte está aqui, Garef 2020,
E não sei se vocês sabiam, mas as máscaras faciais, 50% delas eram produzidas na China. Eu garanto que nenhum de vocês, até aparecer a pandemia, tenha escutado falar coisas como reconversão industrial. Alguém tinha escutado falar de reconversão industrial? O que é reconversão industrial? É uma fábrica que faz pneu e que, de repente, cara, tem que fazer respirador de uma hora para outra naquela fábrica, que ela foi preparada para fazer pneu, porque não tem respirador, senão as pessoas vão morrer. Então é isso, não tinha respirador no mundo. O que o Brasil fez? Algumas empresas fizeram reconversão industrial para produzir esse tipo de coisa, mas só foi possível por quê? Porque nós tínhamos indústria. Se não tivéssemos, a gente teria passado problemas ainda maiores. E aí essa distribuição de produção industrial acabou ficando muito na Ásia e em outros países e a gente acabou perdendo espaço. Quer perguntar já? Então, mas momentos de guerra são momentos de grandes transformações, né? E essa aqui provavelmente é um momento de guerra também. Por favor, próximo. Até que os neoliberais no mundo todo falaram, não, o que a gente tem que fazer acaba com o Estado, a iniciativa privada resolve tudo e etc. E aí chegou alguém que é insuspeito de ser comunista, né? Uma instituição que é insuspeita de estar trabalhando para o comunismo mais ferrenho, que é o Fundo Monetário Internacional, que ajuda a privatizar a empresa no mundo todo, e uns caras lá foram loucos o suficiente de escrever um paper. E o paper dos caras mais uma aí, por favor. É uma tradução, tá? Ali a gente tem o retorno da política que é inominável. Princípios de política industrial. Porque ninguém queria tratar desse tema. Ninguém queria tratar desse tema. Aí eles foram e trataram. Então, a nova política industrial está baseada numa política industrial verdadeira, que tem aspectos de sustentabilidade, como a professora mencionou, tem, além da estabilidade macroeconômica, através de uma política industrial dita verdadeira, os formuladores de política industrial podem estabelecer prioridades claras, onde eu quero chegar no aspecto relacionado a missões. No entanto, existe um aspecto que a possibilidade dela depende de condições domésticas e externas e quão ambicioso é essa política. Então, a política industrial que está sendo implementada no Brasil, ela perpassou por todos esses pontos, né? Ou seja, gente, a gente conseguiu, eu estava conversando com os professores aqui, a minha geração provavelmente não entregou um Brasil muito melhor para vocês do que o que a gente pegou. Algumas coisas a gente pode se orgulhar. Por exemplo, a inflação a gente reduziu. Antes, quando a gente pegou, era uma inflação gigantesca. E essa conquista que a gente teve em relação à inflação, por exemplo, ela se deve aos trabalhos feitos na academia. A academia que discutiu a teoria da inflação inercial e conseguiu trazer uma solução. Então, a academia é extremamente importante. O papel de vocês, estudantes, e a curiosidade não pode ser negligenciada por ninguém, menos ainda por vocês. Por favor. Isso, obrigado. Aí aqui a gente tem um papel, eu acho que vale a pena, tá? Entrem depois no site do IED, www.ied.org.br, façam um cadastro e recebam informações, belíssimos papers que eles fazem. Esse é o resumo de um deles. E aqui o sistema de perda de participação da indústria brasileira. De 2000 a 2022, o valor adicionado da indústria brasileira, em média ao ano, foi de 0,5%. Na América Latina, 0,9%. Gente, por que a América Latina foi melhor do que a gente, excluído o Brasil? Cara, é porque a gente fez muita coisa errada. A gente foi muito ruim ao longo desse tempo. Tá certo que a gente não precisava ter aqui o padrão chinês de 11%, mas o próprio mundo tem 3% de elevação. Né? Países de renda média, excluídos a China, 2,90%. Significa dizer, então, que a gente perdeu o bonde da história da industrialização nesse período aqui também. Não só, mas nesse período também. Por favor. Mais uma. Aí, o que acontece, né? A gente tem que entender que existe um outro contexto importante. Não é só esse processo de desindustrialização que acontece, que a gente já assistiu. A gente tem visto agora uma guerra comercial entre China e Estados Unidos, que a gente espera que continue só no comercial, tá certo? Evidentemente é perigoso, né? Mas a gente espera que continue só na parte comercial. E aqui ela está bem representada nesse livro. Isso aqui é um livro, tá? Fica a sugestão de leitura para vocês. Aliás, o professor Lacerda que me deu essa sugestão de leitura aqui.
a guerra dos chips. Mostra muito bem que a luta é por tecnologia, a luta é por espaço e criação de agregação de valor de alto nível. Então não tem essa, os caras falam assim, não, o mercado vai resolver, a gente deixa o lugar que for mais eficiente vai ter a fábrica. Eu não posso dizer a expressão, mas a expressão é de jeito nenhum, né? A gente tem que tomar cuidado com o que a gente quer. Então, os americanos, por exemplo, vocês não vão deixar as fábricas de chips, por exemplo, ficarem fora dos Estados Unidos. Eles vão fazer com que fique lá. E estão errados? Evidentemente que não. Quem está errado somos nós, que ouvimos aquele canto da ladainha de deixar o mercado resolver tudo, e o mercado não resolve tudo, ele resolve tudo para ele. É simples assim, por favor. E aí chegamos à Nova Indústria Brasil, pode passar, que essa é a política industrial brasileira, e ela está calcada aqui como pano de fundo em pandemia, na questão geopolítica, a nova Guerra Fria e a Guerra dos Chips. Ou seja, estou fazendo só um apanhado. Por favor, próximo. E uma outra coisa importante, ela tem uma base teórica muito forte, muito consolidada, numa mulher economista de primeiríssima linha, doutora Mariana Mazzucato. Sugestão de leitura não pode faltar na biblioteca de vocês, no Kindle, seja lá onde for, na biblioteca da faculdade. Leiam essa mulher, tá certo? Especialmente as meninas, né? Vocês estão fazendo excepcionais coisas. Então, vamos lá, vamos prestigiar. Mariana Mazzucato fez aqui, só estou dando sugestão de 3 livros dela, Missão Economia. Ela demonstra o seguinte, o colega ali que acho que estava ali falou da questão da alimentação na guerra, levar o homem à Lua, que foi a principal missão feita pelos Estados Unidos, trouxe coisas extremamente importantes para a gente que a gente nem presta atenção hoje. Uma das coisas que eles trouxeram, as fraldas que as crianças usam e que os adultos que precisam também usam, apareceram a partir da missão de levar o homem à Lua, né? Isso foi importante. Aquele ovo que a gente faz de manhãzinha, né, para quem está fazendo dieta, não é o meu caso, né? Eu tento de vez em quando, né? Mas aquele ovo que você faz de manhãzinha na panela, que você põe só um fiozinho de óleo ou de azeite e faz ele fica soltinho ali. Por quê? Porque aquela panela tem um elemento chamado Teflon que foi desenvolvido também por conta de levar o homem à Lua, além de várias outras coisas. O que eu quero chamar a atenção para vocês é que a indústria é importante, tanto é importante que há pouco tempo a gente não chamava um país de desenvolvido, a gente chamava de industrializado. Por favor. 5 minutos. Descontou aquele lá, né? Tá bom. Vamos lá. Ó. São 6 missões que são colocadas, então. Os Estados Unidos fizeram uma missão de levar o homem à Lua, a gente distribuiu a nossa vontade de fazer política industrial em 6, e aqui eu pego o gancho total com a apresentação da professora, e a sustentabilidade está pelo menos presente em 3 delas. Ó, missão 3, infraestrutura, saneamento, moradia e mobilidade sustentável, cadeias produtivas agroindustriais sustentáveis e digitalização, e bioeconomia, descarbonização, essa palavrinha é importantíssima, descarbonização, e transição e segurança energética. Gente, só o anúncio disso aqui já trouxe, por exemplo, bastante dinheiro de indústrias montadoras de veículos para colocarem soluções aqui para o Brasil, com recursos adicionais. Está gerando bastante emprego já. No Brasil, só essa questão aqui. E outra coisa, eu não sei se vocês sabiam, né? Mas a gente tem uma matriz energética das mais limpas existentes. Comparado a outros países, muita gente vai lutar muito tempo para chegar ao que a gente já tem hoje. Mas a gente não pode dormir no ponto, a gente tem que avançar e avançar rápido para não ficar para trás. Por favor. E aqui algumas fake news, né, que é importante dizer. Aliás, o mundo está repleto de fake news hoje, tem os antivax e coisas do gênero assim, né? Fazer o quê? Faz parte a gente ter o tiozão do pavê lá no zap da família mandando coisas assim. Mas é importante a gente saber, pelo menos, respeitar, não responder, mas saber que ele está errado. Então, aqui, os incentivos para a indústria vão penalizar a população e vão abandonar o equilíbrio fiscal. Verdade ou fake? Fake total. São 300 bilhões que estão sendo colocados para fazer política industrial, sendo que uma pequena parcela disso tem subsídio que é aquela exclusivamente voltada para a inovação tecnológica disruptiva, que é dinheiro da FINEP, ou seja, já está no orçamento da instituição. Então, não tem nada de equilíbrio fiscal. E outra coisa, vocês aí, quando verem alguém na televisão, nos jornalões e tal, o equilíbrio fiscal, não sei o que fiscal, o arcabouço, tal, isso aí vai destruir a vida das famílias. Saibam, tá te roubando, tá certo?
Está te roubando. Ele não tem outra preocupação que não seja simplesmente deixar os juros altos para que você continue pagando juros altos a vida toda no país. Eu não estou dizendo que gastar o dinheiro público e gastar mal está correto. O que eu estou querendo dizer é, olha, desconfie quando começam a falar de equilíbrio fiscal. Vejam lá se esse cara não trabalha para banco ou não presta assessoria para banco, só isso, tá? Bom, aqui tem outras fake news, né? Pegar dinheiro sem dar nenhuma garantia, o BNDES vai se tornar o grande sócio da empresa. Bobagem, o BNDES coloca o recurso, recebe o recurso de volta. Metas e monitoramento permanente e os resultados é fato. Então, o que a política industrial faz? Para não ter os erros do passado, já estou amarrando com outras aqui, ela traz o seguinte: olha, vocês têm que mandar informação se estão cumprindo as metas que foram estabelecidas para pegar esse dinheiro, se está sendo bem organizado. Então, tem corresponsabilidade ao longo do período. É diferente de antes chegar lá e dar o dinheiro e está tudo resolvido, tá? E por último aqui, né, eu vou chamar atenção só para esse, os 20 minutos realmente muito pouco. A nova política industrial pode contribuir para o cumprimento das metas ambientais. Gente, não é uma política industrial qualquer, a gente chama de neoindustrialização porque ela está pautada com essas preocupações de sustentabilidade, com o meio ambiente, não é crescer de qualquer forma. Por favor. Então, eu trouxe aqui, né, o Ministério habilita 23 empresas a participar do MOVER, Programa de Incentivo Automotivo, notícia extremamente recente, muito dinheiro envolvido lá, ó, 18 pedidos estão em análise, ou seja, um incentivo apropriado do Estado faz as empresas virem trabalhar para geração de recursos. Essa foto aqui eu tirei numa televisão que estava nos Estados Unidos lá no ano passado fazendo um curso na área de finanças, e aí vi aquilo, né, 10, 11 horas da manhã, todo mundo com ar-condicionado ligado no máximo, assim, perigo de faltar energia. Aliás, a professora mencionou aqui o rio, eles têm um rio chamado Oregon, que passa por vários estados americanos lá, e, assim, tem alguns estados que estão brigando com o outro por conta de, olha, vocês estão usando mais água do que deveriam usar, então tá uma guerra terrível lá. Mas aqui o que eu estou querendo chamar a atenção, ó, recorde de temperatura atrás de recorde de temperatura o período todo. Quem fala que não tem um aquecimento global, não dá para dizer que é terraplanista, que eu posso ofender alguns, né? Mas é um lunático, tá bom? Um lunático. E algumas empresas já estão fazendo práticas diferentes, né? Ó, não estou fazendo propaganda do Walmart, mas é interessante dizer, o capital pode usar o poder que tem para fazer coisas boas também, e assim que deve ser. E aqui o Walmart colocou 2 sacolinhas aqui, que eu estou mencionando, são de não tecidos, reutilizável, e é importante dizer que dá para fazer outras coisas. Vamos lá? Acho que tem poucos slides aí. Posso devagar? Eu estou correndo, né, professora? Estou correndo, né? Ó, eu escrevi, inclusive, um artigo relacionado à descarbonização. Se alguém quiser ler, depois pega a apresentação. Esse scanner aqui vai ficar para vocês. São pouquinhas páginas e dá para vocês verem como é que a gente pode usar bem a questão da descarbonização de uma maneira efetiva, tá bom? Não é aqueles papers grandes, viu, professor, para congresso, é uma coisa para empresário ler. Por favor. Isso. Aí eu trago uma provocação para vocês que são estudantes. Já conhece o livro dessa mulher, hein, ó? Da Kate? Ó, tá aqui, ó. Economia Dunnett, uma alternativa ao crescimento a qualquer custo. Gente, é obrigação da geração de vocês ler este livro e compreender os conceitos que ela coloca ali, tá? Eu acho que a gente não pode sair da universidade achando que é economista de verdade se a gente não compreender isso que ela coloca para a gente aqui hoje, tá bom? Vejam que eu estou trazendo só mulheres aí quase para falar, né, na minha literatura, né? Ó, ela traz o seguinte, o que é o suprassumo de todas as questões que ela coloca aqui, que hoje é possível, necessário que a gente evolua no sistema produtivo. A riqueza de uma nação se mede pela capacidade também das pessoas terem as coisas. Não precisa ter demais. A gente distribuir essas coisas é o mais apropriado. Mas o que ela traz de relevante é o seguinte: a gente tem um teto ecológico, ou seja, a partir daqui, a terra e os recursos naturais começam a enfrentar problemas que vão ser depois direcionados a nós mesmos, como um calor excessivo, como enchentes e outras coisas mais que vocês têm assistido. Ao mesmo tempo, eu tenho uma base social, eu não posso e não devo ficar reduzindo, por exemplo, salário para melhorar custo.
eu tenho um determinado nível. Esse cara aqui que eu falei para vocês, que paga 5 vezes mais pela borracha que sai lá da Amazônia sem destruir, ele está muito preocupado, tanto com esse, quanto com essa base social. Ele quer manter o cara lá, com uma vida digna, conseguindo sustentar os próprios filhos. Essa é uma mentalidade de empresário que a gente precisa. Eu sei que vários de vocês aqui provavelmente vão virar empresários. Tentem pensar dessa forma que vocês vão ter mais prestígio, tá bom? E o livro de referência está aí, por favor. Bom, é isso. Eu queria só dar a última mensagem e dizer o seguinte, professora. Na sua fala, o que me marcou bastante foi a professora ter mencionado, por exemplo, que nós, da ciência econômica, achamos que temos soluções para tudo. Gente, a gente tem que aprender muito com outras coisas. Na área das ciências políticas, por exemplo, eu fiz economia, fiz um mestrado em economia, depois eu fui fazer a faculdade de direito, que eu queria entender as normas. Eu falei, poxa, parece ser, se ouvisse os economistas, a gente ia bem, né? A gente conseguia dar uma melhor distribuição de renda. Mas onde que isso vai parar? Ah, vai parar na lei, então deixa eu ver, deixa eu entender a lei. Estudei a lei e tal, e vi o seguinte, falei assim, cara, mas não é a lei que determina, é a política que determina qual é a lei. Aí eu fui fazer ciências sociais com foco em política para aprender esse contexto todo. Gente, vocês terem recebido um deputado aqui para falar no evento de vocês hoje foi algo muito importante. Esse diálogo que vocês exercitaram hoje, ele tinha que ser exercitado pelo país todo, e a gente tem que falar com os políticos de verdade, tá? A gente não pode odiar a política sob pena da gente ficar alijado dela e só aquele pequeno grupo é que vai dominar a política, tá bom? É isso, obrigado. Desculpa correr demais aqui, professora. Foi uma satisfação falar e estou disponível para dúvidas, xingamentos e outras coisas mais. Obrigado. Boa tarde. Vamos ver essa sala cheia, ver alguns meus alunos e ex-alunos aqui também. Agradeço o convite aqui do Corecon para participar dessa mesa, excelente mesa, e eu acho que a gente vai se complementar bastante, tá? A minha apresentação, se encontrar em algum momento, é a seguinte, deixa eu contar enquanto ele está ali, meu tempo também não está contando não, tá? Olha só, bem, eu fui convidado para falar sobre nova industrialização e sustentabilidade, tá? Uma mesa que está escrita economia digital, né, que eu descobri essa semana, que está escrita economia digital. Então, eu falei assim, o que eu vou falar? Porque eu trabalho com desenvolvimento, economia regional, sistema financeiro, né, e essas coisas relacionadas, tá certo? Para isso, eu tive que ir lá ler, né, o que é a nova indústria Brasil. Então, assim, isso já ajudou a apresentação da Haroldo, inclusive, e ajudou. Sustentabilidade, a apresentação da Tânia também ajudou, né, e eu vou falar um pouquinho delas. Mas, quando eu vou ler as coisas, eu leio com outro ponto de vista. Eu leio para meio falar assim, o que está errado nisso aqui? Eu não leio para vangloriar. Eu leio para falar assim, eu tenho que criticar isso em algum momento. Então, eu vou fazer isso um pouco, e eu vou fazer da minha perspectiva de área, que é a área de regional, de economia regional. Tá? Isso também cabe dizer o seguinte, desenvolvimento, gente, plano de desenvolvimento, a política industrial é um plano de desenvolvimento, tá certo? É contraditório por si próprio. Tá? A palavra desenvolver em si já mostra isso, desenrolar, desenvelopar. Né? Então, você tem alguma coisa emaranhada que você tem que abrir e buscar alternativas. Contraditório, porque essas alternativas não são contemplativas, elas não vão levar todo mundo junto. Então, o melhor plano de desenvolvimento é que você consegue desenvolver várias coisas ao mesmo tempo. Mas não é possível, né, na maioria das vezes. Então, você vai e escolhe áreas, escolhe, né, missões, que é o caso aqui, né, do NIB, tá certo? Então, como que eu fiz essa leitura? Desculpa, estou falando um pouco alto. Como que eu fiz essa leitura? Eu fiz a leitura seguinte, política industrial. O que a política industrial está falando? Está falando de sustentabilidade? Então, vamos ver. Tá? Então, vamos ver o que a sustentabilidade pode passar para o próximo. Tá? Vamos ver o que é sustentabilidade, desenvolvimento sustentável especificamente. A Tânia já foi brilhante na apresentação. Você tem um conceito específico. Eu vou falar assim, esse conceito a gente tem que ir um pouco além nesse conceito. E esse além é incluir o espaço nele, incluir as regiões, que é onde o desenvolvimento ocorre de fato, né? É no chão, na terra, na região. Tá? Vamos olhar como que o Brasil está em situação de desenvolvimento sustentável, tá certo?
E vamos olhar para o NIB sob esse prisma. Onde está o espaço e o que a gente tem que mirar, né? E aí, a partir disso, eu vou falar o seguinte: não tem muito espaço na noção que eu estou usando, tá? Eu vou chegar lá, tá certo? E no final a gente faz algumas reflexões sobre isso. Então, crítico, uma crítica de economista que pegou para ler e entender. Então, assim, né, muita coisa eu não sei, tá certo? Mas vou dar palpites como bom, né, economista faz. Tá ali dando palpites o tempo todo, muitos deles errados, inclusive. Tá bem, gente? Espero que no futuro eu consiga corrigir algum deles. Mas vamos lá, a gente vai conversando junto aqui e vamos ver até onde a gente pode ir, tá? Bem, desenvolvimento sustentável é isso aqui, pena que é um PDF, né? Mas a gente pensa sempre, né? Isso aqui, gente, é o conceito que vem do Clube de Roma e o texto do desenvolvimento com limites, né? Ele vai juntar as três... Oi. Ele vai juntar as três áreas, né? O econômico, o social e o ambiental, tá? E aí vai vir aquele velho e bom conceito, né? Vai se desenvolver atualmente sem afetar as gerações futuras. Não, não, não. Então, tem essa ideia de sustentabilidade, ela atravessa essas três áreas: sustentabilidade ambiental, econômica e social. Né? E a social, por exemplo, é a redução de desigualdades. Tem que manter e trazer mais equidade, participação e tudo mais. Tá? O que eu tenho dito já há um tempo é o seguinte: o Clube de Roma e todo o desenvolvimento que veio depois com o conceito, ele vai usar a tecnologia como um instrumento para isso, inovação e tecnologia. Em grande parte de quem discute desenvolvimento sustentável, talvez esse que esteja presente no NIB, né, o NIB, o Nova Indústria Brasil, é uma tecnologia que ela é modificadora. Então, a gente tem um problema aqui de gastos, de emissão, de poluição. Você cria uma nova tecnologia, você altera aquela antiga, e com isso você tem mais um potencial de crescimento aqui. Tá? Isso ganha um nome, né? Sustentabilidade fraca, né? Como se a tecnologia fosse resolver todos os nossos problemas. Tá certo? Vamos lá. Eu estou que nem jockey aqui também, né? Então, recupero o tempo. Então, tecnologia, ela está atravessando, a tecnologia é redentora. Tá? Então, a gente tem que investir em inovação. O NIB vai trazer isso. Inclusive, está no coração do NIB a tecnologia. Renovação, reconversão de setor, trazendo novas tecnologias sustentáveis, porque tem esse envelope da sustentabilidade. Beleza? A outra, então, você atravessa, a tecnologia está aqui. A outra versão é que é o seguinte: tecnologia não salva, eu estou em um mundo caótico, então a questão da sustentabilidade forte é tipo assim, decrescimento, é o Latouche, é falar, olha, não tem como se frear essa coisa da dominação econômica, do próspero econômico, para que você consiga realmente salvar a Terra. Então tem essa galera que vai realmente falar, olha, vamos com calma, vamos segurar e abandone essa coisa dos economistas, né? Porque para o economista é fácil falar de inovação. Você coloca inovação no modelo, você tem crescimento, né? A inovação é o motor do crescimento. Ué, não é, aí. Então, assim, vamos nessa toada, né? Muda, ponteiro de possibilidade de produção, né? Isso lá, ó, muda a inclinação, catching up, né? Vai mais rápido, né? Tem todas essas histórias, tá? O que eu coloco além é a questão de espaço, né? Não há desenvolvimento sem pensar o espaço, porque o desenvolvimento acontece no nosso dia a dia, tá? E ele acontece de forma diferenciada no espaço, né? Então, não dá para pensar desenvolvimento sustentável sem isso. E é tão integrado que a gente tem desenvolvimento sustentável tanto a nível global, que é preciso de instituições globais para resolver aquecimento global, não é? E, ao mesmo tempo, você precisa de desenvolvimento sustentável aqui embaixo, no bairro lá onde você mora, na cidade onde você mora, tá, gente? Então, tem essa sistematização. Deixa eu respirar. Tem essa sistematização, a voz vai sumindo, né? Que precisa entender que o espaço global, o espaço local, ele tem que estar no conceito, tá bem, gente? Então, vamos nessa toada aqui para a gente ver o NIB. Próximo. Obrigado. Se eu falar muito devagar, vai ficar 1h30 falando, então não posso. Então, como é que está a nossa situação aqui, gente? Eu não gosto. Como é que está a nossa situação no Brasil? Isso aqui é um indicador. Há muita discussão sobre indicadores de sustentabilidade e tal. Isso aqui é da ONU, são limitados. O IBGE segue também muitos desses indicadores, tenta criar indicadores globais para acompanhar os países. Então, como é que está o Brasil?
Dentro de 166 países, a gente está ali no número 50, isso para o ano passado, 2023. Assim, não está bom, mas não está ruim, né? Aquela bolinha ali, ela imita a bolinha da economia Donut, tá? E vai trazer os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, todos os 17, e aí vê a situação do Brasil. Então, ali de cara, a gente vê o seguinte, a gente está muito ruim no 10, sem dúvida nenhuma. O 10, redução de desigualdade. Né? Ninguém vai discordar disso. Inclusive, a redução de desigualdade, a tendência é estagnar. Né? São 2 indicadores, não são bons indicadores, mas nos dão uma ideia, que é a Gini, basicamente. Tá? E, bom, a gente está ruim numa outra coisa aqui também, né? Zerar a fome. O que a gente passou? Pandemia, outras pandemias políticas também, e aí a fome voltou, né? É alguma coisa que a gente tinha entregado, talvez, sem fome, né? Tinha acabado isso. Nos anos 80 tinha muito. Você via as fotos, sumiu, e agora parece que está voltando. Então, dado essa perspectiva próxima, o que a gente precisa fazer é entender essa desigualdade. Se a gente vai fazer política com desenvolvimento sustentável, a gente tem que mirar em desigualdade. Ela é, talvez, a principal. A fome, a pobreza absoluta, tudo vem junto, tá, gente? Então, como é que a gente pensa a desigualdade? Eu vou pensar não só a desigualdade de gênero e de raça, que é importante, para uma política, mas também a regional. Existem grandes diferenças espaciais, falei para vocês, não é? Taxa de mortalidade infantil, no norte, 15 mil por 1.000 nascidos vivos. No sul, 9. Tá? Santa Catarina tem 9 óbitos para cada 1.000, enquanto Acre, Roraima e Amapá é mais que o dobro. Educação, sudeste, estimativa que 50% das crianças de 0 a 3 não têm vaga em creche. Na região norte, a proporção sobe para 80%. Tá certo? Analfabetismo, população entre 15 e 64 anos, homem negro no Nordeste, na ponta, 45% de analfabetismo. Mulher não negra, branca e amarela, a outra ponta. Não é isso? No Sudeste, 13, 14. Tá? Próximo. Alimentação. Em 6 unidades da federação, mais da metade da população nas escalas mais severas de segurança alimentar. Em Alagoas, Piauí, Ceará, Pará e Maranhão, mais de 50%. Tá? Esgotamento sanitário. No Nordeste, 40 milhões de pessoas sem esgotamento sanitário. Nada. Nada. Tá? Nordeste, 30% da população é atendida. No Norte, 13%. No Sudeste, 81% é atendida. Então, assim, já dá um panorama para vocês do que é o desafio monstruoso, tamanho da montanha que a gente tem que ir. Então, qualquer política de desenvolvimento sustentável que tenha sustentabilidade no coração dela, ela tem que olhar para a desigualdade. Tá bem? O que o NIB está fazendo, então? O NIB é isso aqui, a gente já foi falado um pouquinho, mas se você abre o documento que inaugura a política, tá? Ele vai falar o seguinte: estimular o progresso técnico, produtividade e competitividade. O economista falando de tecnologia, não é? Beleza. Aproveitar melhor as vantagens competitivas do país. O que o economista está falando? Bom, você já faz bem commodity, continua fazendo commodity. Não é? Mas não, é indústria, gente. A gente também produz algumas coisinhas aí que tem uma vantagemzinha competitiva. Reposicionar o Brasil no comércio internacional. Então a gente tem que vender mais. O quê? Commodity? Não, indústria. Calma, gente, indústria. Vamos lá. Mas não é curioso isso? Eu falei, gente, eu li o negócio, fui lá anotando, né? Então, me acompanhe. Norteada por missões. É a nova moda de você ter missões, ter ali objetivos traçados, metas a alcançar e tudo mais. Missão 1 é da parte da agricultura, vamos dizer, né? A indústria agropecuária, se a gente pode dizer assim, né? Sustentável digital para segurança alimentar. Missão 2, saúde. Essa é muito importante mesmo, dúvida nenhuma. A gente tem o SUS, grande população, e tem muito que melhorar, muito que desenvolver nessa parte. A 3, eu olhei e falei assim, olha, gente, alguma coisa de regional apareceu, hein? Que felicidade.
Lembrando o seguinte, isso é uma política para a indústria, não é política para o desenvolvimento regional. Mas, logicamente, a indústria está no espaço, como eu falei. Então, vai ter algum efeito no espaço. Tá certo? Qual? Esse aqui é o ponto. Então, vem lá. Infraestrutura, saneamento, moradia, mobilidade sustentável, bem-estar nas cidades. Olha, interesse. Pode ser uma coisa boa, né? 4, transformação digital da indústria. 5, bioeconomia, descarbonização, parará. 6, tecnologias de interesse para a defesa, né? Soberania e defesa, exército, forças armadas. Então, não sei, né? No geral, gente, o que acontece? São 3 instrumentos para realizar essas políticas. Vão ter várias missões. Um lado financeiro, que tem finanças sustentáveis envolvidas, quando os bancos emprestam para empresas sob condições específicas de sustentabilidade. E uma taxonomia, o que é empresa que ajuda ou não. Isso está sendo trabalhado e é importante essa parte mesmo. Grana. No meio, ambiente de negócio. Então, você vai, muda instituições, facilita, reduz custo, né, faz reforma tributária, ajuda, dá subvenções específicas. Também, ok. Todas elas com algum interesse de sustentabilidade. Ela está sempre ligada. Tá? E no outro, governo. Então, é a instituição e como é que você facilita. Né? Contratações públicas, planejamento, desenvolvimento de novas instituições, novas comissões, programas de avaliação. Tá? Esses são os instrumentos. Onde é que está passando a tecnologia? A tecnologia está passando aqui. Aqui é institucional. Você passa, no máximo, ver a tecnologia ali. Aqui se faz promoção, tá? Dentro da indústria. E aqui está o espaço também, tá certo? Então, a sustentabilidade está aparecendo na tecnologia e no espaço, no NIB, nesses instrumentos. Se você abrir lá e ver as missões, você vai perceber isso, vocês vão perceber isso lá. Próximo. Falar rápido é... O que então é que a gente pode entender do NIB em geral? Tá? Primeiro, neoindustrialização. Tá? É isso, nova indústria. Essa nova indústria ela tem capacitação tecnológica, ela tem capacitação, novas capacitações de sustentabilidade, tá? Ela está com capacitação de interconexão em cadeias globais, tá certo? E está mirando setores novos, né? Setores que podem entrar na onda, tá certo? Da economia digital, da economia sustentável e por aí vai, tá certo? Ela é totalmente top-down. Então, sentou lá um tanto de ministro, um tanto de gente secretaria, vários ministérios, a Federação de Indústrias, a não sei o quê, sentaram, falaram, isso aqui a gente tem que fazer. Tá? Isso é um problema para a política de desenvolvimento em geral. Para industrial, talvez o top-down funcione. Para desenvolvimento, não, porque você não está sabendo o que a pessoa lá quer. Né? Políticas, em geral, elas têm que ser também bottom-up, de baixo para cima. A gente tem que entender um pouco do que você está se colocando ali. Né? Antes de chegar e falar assim, faça assim que você vai melhorar. Não, gente. O que você pode fazer para melhorar? O que a gente pode melhorar aqui? Isso cria participação, cria inclusão no processo de desenvolvimento. A indústria não, ela está vindo de cima. Faz aí, que aí vai melhorar. Tá? Isso é claro, tá certo? E isso traz rebatimentos, efeitos no espaço. Então, o NIB vai ter esses efeitos no espaço, tá certo? Dentro dos seus instrumentos, tem um deles que é de desenvolvimento regional. Está explícito lá. O que coloca? Bom, vamos fazer, está copiado de lá, tá, gente? Um sistema nacional de territorialização para desenvolvimento industrial, mapeando aglomerações produtivas, arranja sistema produtivo. Ou seja, ele está focando onde você tem aglomeração. É só isso que existe? Não. Existe um espaço enorme, enorme, onde você não tem nada, onde você tem pouco desenvolvimento. Então, a hipótese aqui é o seguinte, desenvolve Belo Horizonte, que você desenvolve todo o resto. Desenvolve São Paulo, ou desenvolve onde a indústria está.
E você leva todo mundo a reboque. Isso em economia regional não existe. O que você está fazendo quando você faz uma política desse tipo é criando novas periferias, aprofundando o problema em periferias. Sem dúvida nenhuma. Ou todo mundo vai morar na cidade. Vai todo mundo vir morar aqui. A gente cria essa megalópole, resolve aqui. E outra, todo mundo que morar aqui gera problema onde? Aqui. Não é? Vai morar onde? Não é mais em Belo Horizonte. Vai morar em Nova Lima, Sabará, também não. Vai morar cada vez mais distante, não é isso? Problema urbano, problema de mobilidade. Ah, legal, eles colocaram lá a missão 3, lembra? Vou voltar nela depois. Desenvolvimento das cidades, não é isso? Também vai ter problema lá, tá certo? Próximo. O que então são esses indícios do problema no NIB, né? Aqui, logicamente, uma perspectiva dos seus rebatimentos no espaço, tá certo? Foca em regiões centrais, o que gera desigualdades entre regiões e intrarregional, nas próprias cidades. Você desenvolver, a gente estava conversando na hora do almoço, sobre o norte de Minas. Inclusive, era a minha primeira apresentação lá na minha cabeça, um mês atrás. Por quê? O norte de Minas é uma região periférica, não é isso? Baixo desenvolvimento, né? E tem vários problemas. E o que está acontecendo lá? Na região nordeste de Minas, nordeste, isso, desenvolvimento e a busca pelo lítio, não é? Tem muita coisa, muita gente lá com interesse, inclusive o próprio governador já apareceu por lá, tirou foto, não é? Como isso vai impactar? Pela indústria, você vai lá, supostamente, pega uma empresa, essa empresa explora, não tem qualificação local dos recursos humanos, você tem que importar as pessoas, você gera especulação imobiliária, parece que já está ocorrendo lá, né? Então, o desenvolvimento industrial tem um claro rebatimento em aumentar o quê? A desigualdade regional. Então, isso é um problema, né? Essa é que é a situação, tá, gente? Deixa eu falar aqui e fazer um disclaimer, né? A política ainda está sendo desenvolvida, está sendo discutida ainda. Ela está num papel um pouco abstrato. Eu espero que consigam corrigir essas coisas a tempo, tá? Bem, alguns possíveis efeitos do NIB, eles são todos horizontais. Isso é ruim para a periferia, para as regiões menos desenvolvidas? Não. Você melhora o acesso a digital, né? Internet para todos. Então, você vai melhorar o acesso à informação. Não sei que tipo, mas você melhora. Você consegue gerar algum tipo de ganho de produtividade na missão de saúde, a ideia é essa. Enfermeiras que tenham muito acesso rápido a protocolos, e aí responde lá, então você melhora a produtividade dentro do sistema público de saúde, por exemplo. Tá? Então tem um level up que a gente fala. Né? Beleza, mas para onde leva isso? Vai reduzir desigualdade? Porque se está tendo level up aqui, está tendo aqui também. Então, eu não garanto que vai ter redução das diferenças, tá? Esses são os efeitos do tipo horizontal. Então, o NIB ele tem efeitos do tipo horizontal. Vamos afetar todos. Vamos fazer missões que melhoram o acesso, a mobilidade urbana. A mobilidade urbana vai melhorar para todo mundo? Pô, eu acho que é uma missão aí, tipo, impossível, né? Nem a do Tom Cruise lá. Bem, e muitas outras têm efeitos difusos, tá? Me dá só mais 2 minutos. Tem efeitos difusos, né? A infraestrutura, ela vai ter um efeito que pode ser de concentração, tá? Várias infraestruturas criadas ao redor do Brasil vão gerar esses efeitos. Qual que é a dinâmica entre eles não se sabe. Então tem essa situação também, tá? Nenhuma menção à periferia, de jeito nenhum. Não se fala de o que vai acontecer lá nos rincões do país, né? Porque a indústria não está lá, por que eu vou falar? Não é isso? Né? E nada sobre desenvolvimento ou redução das desigualdades regionais. Também não tem. Eu acho que tem a ver com o que se pensa a indústria, e não a região em si. Né? Faz sentido? É uma política industrial. Tá? Por fim, tecnologia e inovação as usual. Né? Aquela que a empresa faz. Aqui no Brasil é um pouco assim. A academia faz, a universidade faz. Parte dela a empresa leva. Parte fica aí, né? Sem saber, fica os professores dando aula sobre isso. Muito legal também. Parte, mas grande parte ainda dentro das empresas. Tá certo? É ali que sai. Então, essa é a usual.
Sabe o que se perde com isso? A tal da tecnologia social, inovação social, né? Daquela que a pessoa está lá, no meio do nada, precisando de alguma coisa, ela inventa alguma coisa, solucionar a vida dela. Em geral, o que acontece? A empresa vai lá e fala, olha, que legal, deixa que eu tomo conta. Vou desenvolver aqui para você, mas ela apropria. A tecnologia de apropriação. Agora ela ganhou esse nome, tecnologia social, inovação social. Isso está no espaço. Isso está nos espaços periféricos. Então, você está desconsiderando completamente esse tipo de tecnologia, ou análise dela. Gente, cisternas, tipos de montagens para cisternas específicas àqueles espaços. Energia solar, captação de energia solar, entendeu? Combinação de elementos para alimentação. Sementes na Amazônia, que as pessoas selecionam lá elas próprias. Então, você tem uma seleção própria daquele local que as pessoas fazem. Entendeu? Tudo isso, claro que a empresa está olhando, as empresas estão olhando. Mas não tem nada de tecnologia desse tipo. E essa tecnologia está linkada no espaço. Tá? Então, se não tem espaço, não tem essa tecnologia. Fica só dentro da empresa. Tá bem? Próxima. Vou pular, porque eu estou agora terminando. A missão 3, que eu mencionei, tem 21 objetivos. Sabe quantos de cunho regional? Ou com rebatimento, claro? Uma. Que é a que fala sobre infraestrutura de cidade, saneamento e tal. Poxa, o que eles estão pensando? Level up. Então faz para todos. Então é feito para todos. Isso não necessariamente reduz desigualdade, tá, gente? Esse é que é o ponto. Tá? Próximo. Por fim, reflexões aqui para nós, para, inclusive, abrir a conversa, né? A gente vai abrir agora para vocês conversarem com a gente. NIB é uma política industrial com viés marcado de sustentabilidade, sem dúvida, tá certo? Tudo está trazendo sustentabilidade ali, né? Setores muito estratégicos, sustentabilidade, finança sustentável, que é outro assunto também muito importante aqui para nós. Entretanto, tratamento de desigualdades é extremamente tímida. Então, você está perdendo aquele tripé ali do desenvolvimento sustentável. Você está perdendo. Ainda mais para o Brasil, que a gente viu lá. É um dos indicadores piores aqui para nós. Não é isso? Então, o foco demasiado na indústria pode esvaziar essa agenda. Essa é uma outra reflexão. Tá? O que a gente tem que estudar mais? E aí, talvez, cooperar, colaborar no desenvolvimento do NIB. Ela está aí, como eu disse. Ela apareceu esse ano e está em conversas. Né? As missões vão precisar de pragmatismo. Então, a gente tem que estar ali, ouvindo, dando opinião, tá certo? Periferias, tá? Das urbanas e regionais, esses rebatimentos, como evitá-los, ou como, né, fazer com que a política também tenha essa preocupação. As tecnologias sociais, como mencionei, não podem ficar de fora, tá certo? E a questão do bottom-up, né? Qual é a participação da população nisso? Será que o pessoal lá... E isso é muito polêmico, inclusive, né? O pessoal do Nordeste de Minas está vendo lá especulação imobiliária, aluguéis subindo, os preços ficando mais altos. E o pessoal lá, cadê o lítio? Cadê o lítio? Empresa chegando. Será que eles podem? A gente pode ter um tipo de desenvolvimento que seja com a indústria, inclusive, né, mais inclusivo? As pessoas do lugar podem participar desse desenvolvimento? Como é que elas participam? Como é que elas opinam? Como é que elas se sentem, né, partícipes desse processo? Eu acho que isso, para qualquer política de desenvolvimento, tá, gente? Incluindo uma política industrial, é fundamental. Tá bem? É isso. Obrigado. Legal, né, gente? Eu particularmente sou apaixonada por esses temas de desenvolvimento e sustentabilidade. Não tem jeito de pensar diferente, desatrelado. Queria agradecer muito ao professor Anderson, professora Tânia e professor Haroldo pelas brilhantes apresentações. Queria ressaltar algumas palavras, alguns insights importantes que foram aqui desenvolvidos e lançados, né, como reflexão. Primeiro que eles estão trazendo importantes conceitos que vão nos ajudar a subir a montanha. Né? Pensem nisso, vocês, todos nós estamos subindo uma montanha
um grande desafio, e esses conceitos, e entender como que a gente vai fazer essa construção é primordial. Como tomar o bonde do desenvolvimento na rota da sustentabilidade. Estamos andando, todo mundo, perdemos o bonde, vamos pegar o bonde. Como é que nós vamos fazer isso com responsabilidade e olhar sustentável? Que a gente precisa pensar na tecnologia junto com o arcabouço, mas não só para escalar o lucro, mas para criar qualidade nos territórios, qualidade de vida das pessoas e dos territórios. Pensar na multiespécie, pensar que a gente precisa realmente trabalhar nos desenvolvimentos, nos objetivos de desenvolvimento sustentável, mas não de maneira marqueteira, né? Que como muita empresa está fazendo e propagando as práticas de ESG, mas em que profundidade vocês têm que analisar isso nos agentes econômicos, em que profundidade esse discurso ele é verídico, ele é verdadeiro, ele realmente se dispõe a uma mudança no rumo das coisas, né? E gostaria só de fazer uma provocação aqui, que às vezes a gente pensa assim, os agentes vão fazer a descarbonização, e aí fala, eu faço a descarbonização, a indústria fala assim, em 2050, 2060, eu vou concluir meu net zero. Tá, eu acho muito tempo. Eu acho muito tempo. Eu acho que a indústria ainda está um pouco assim, um descompasso. E esse conceito de que eu poluo, então eu vou comprar crédito de carbono, é o quê? É meio uma licença para matar? É isso? Sei lá, de vez em quando me passa isso pela cabeça. Mas então eu vou deixá-los agora para 2 blocos de perguntas. 3 e 3, é isso, gente? Só uma agora? Só um bloco? Só um bloco com 3 perguntas. Opa. Ó, tudo bom, gente? Meu nome é Luiz, eu sou estudante de Ciências Econômicas. Levantar, por favor. Quer que levante? Calma aí. Bom demais. Meu nome é Luiz, eu sou aluno de Ciências Econômicas da UFMG e eu queria comentar um pouco sobre a Aníbia na industrialização e trazer 2 pontos, talvez 2 perguntas, né? Mas uma tem a ver com sustentabilidade, a provocação que o professor Anderson fez da questão das missões, a missão 10, que o Brasil está claramente muito atrasado, a questão da desigualdade, me chamou muita atenção porque nas últimas semanas a gente teve a presença lá na UFMG da presidente do IPEA, que trouxe 2 pontos de como que o IPEA está pensando a não industrialização no Brasil. E, tipo, certamente não é de maneira uniforme. Uma grande preocupação que eles trazem, são 2, né, que me fizeram refletir bastante. Uma é como que a não industrialização, né, o ponto que a gente está na industrialização, já está em níveis de inovação, já tem uma indústria que é cada vez mais intensiva em capital, então é cada vez mais demandante de mão de obra qualificada, num país em que tem problemas estruturais gravíssimos de mão de obra qualificada. Como que a gente abraçar essa neoindustrialização poderia intensificar a desigualdade, que nem foi o processo de industrialização dos anos 70. Isso foi um grave problema. A gente teve uma industrialização que foi totalmente desproporcional em questão de classe. Como que a gente pode evitar esse problema? Porque, né, a indústria sustentável não é só ambiental, também tem que ser social. E a outra provocação tem mais a ver com a questão conjuntura, de como que o mundo está hoje, né? Eu não vou falar muito sobre política internacional, que a própria crise política que a gente está vivendo hoje está impactando bastante a economia. Mas uma coisa é fato, a não industrialização hoje, quem está liderando ela no mundo é principalmente Estados Unidos e Europa. Então, se a gente pensa na industrialização no Brasil, a gente tem que pensar estratégias da política industrial. A gente está tentando criar uma indústria que vai competir de frente com Estados Unidos e Europa, uma indústria aquecida da China. Então, a nossa proposta de indústria é uma indústria que vai ser competitiva no cenário internacional, vai estar planejando, estar se inserindo competitivamente internacionalmente,
ou vai ser uma indústria nos moldes de substituição de exportação, bem cepalino, anos 70, apenas consertando esses problemas que a gente teve, como o caso da desigualdade, e adicionando esse teor da inovação, né? Então, acho que a gente tem que colocar isso em pauta, né? A gente discutiu mais cedo sobre a questão da GVC, né? As cadeias globais de valor, como que num cenário instável, a gente fica à mercê de toda essa crise. Então, às vezes, pensar setores estratégicos estarem dentro da malha industrial brasileira é muito importante se a gente vai determinar a política industrial para isso, para ter uma economia que tenha um alicerce forte, que não vá se quebrar com todo esse cenário internacional, ou vai tentar criar uma política industrial que seja mais, à la Coreia do Sul, que vai tentar se inserir internacionalmente, mas num cenário que, sinceramente, eu acho muito mais complicado do que foi no final do século passado, que é o que eu falei. Agora a gente está competindo com os Estados Unidos e com a Europa, que está investindo muito dinheiro nisso. Então, o que vocês acham desses dois pontos, dessas duas falhas que eu coloquei, tanto para a desigualdade quanto como capacidade competitiva, e o que vocês acham que a gente poderia melhorar dentro da NIB nesses aspectos? Foi extensa. Quanto tempo a gente tem? 20 minutos? Boa tarde, meu nome é Tainara. A minha pergunta não é tão grande, eu não sei fazer uma formular assim, mas é porque, assim, pelos conteúdos que foram apresentados hoje, eu percebo que a academia, ela debate esses assuntos, ela conversa, ela tenta entender e tenta planejar traços, o que a gente não vê no mercado. Aí eu queria saber de vocês, por que que a academia e o mercado? Então, primeiro, se vocês acham que a academia e o mercado andam juntos, e se não andam, por que que a gente tem essa separação? Por que que o mercado sempre vai para um lado e a academia vai para o outro, sendo que, quando é necessário, o mercado vem, as faculdades, vem os institutos, pegam aquela tecnologia, aquela inovação e levam para dentro, mas não mescla, não une. E era isso só. Boa tarde, meu nome é Vitor, eu sou da UFMG, faço Relações Econômicas Internacionais. A minha pergunta é porque eu percebo que, não só no parâmetro Minas Gerais, mas o Brasil acabou se desindustrializando e ficou meio agro. Como que esse NIB, dando certo de alguma forma no âmbito nacional, como ele vai convergir com o agronegócio, por exemplo, que ainda é muito presente na nossa população, na nossa visão, assim, acho que tanto político como em tudo. Então, eu queria saber como essas duas vertentes conflitaria hoje em dia, visto se o NIB desse certo. Obrigado. Tem mais alguma pergunta? Ah. Tá, aqui. Ah, não, vai você, vai. Desculpa. Boa tarde, meu nome é Diélia, sou estudante de Economia da UFV, e eu ouvi muito falar nessas rodas, inclusive, parabéns pela palestra, muito boa, e vem muito falando sobre o norte de Minas e sobre o Vale de Jequitinhonha, em especial, e eu, como venho de lá, viver a realidade, a gente enxerga de uma forma um pouco mais diferente do que é dito em teoria. E falando sobre desenvolvimento industrial, sobre avançar com a questão da mineração, é bem delicado, porque eu anotei aqui como lidar com os conflitos de interesse, né? Porque comentaram ontem sobre levar investimento para o norte de Minas e simplesmente as pessoas não querem, os investidores não querem, empresários não querem ir para lá, porque ninguém quer fazer o trabalho de construir estradas, de ter a logística lá, tudo é pior, as estradas são horríveis, a mão de obra não é tão qualificada, porque o nível de analfabetismo é muito alto. Então, tem muitas questões a serem consideradas. Então, como lidar com isso de conflito de interesse? Pouca atratividade, né, de investimento nessa região e já uma prática muito irresponsável atuante lá. Porque o que a mineração vem fazendo com o Vale de Jequitinhonha a gente sente
na pele, o que é produzido é uma riqueza imensa, só que você não vê essa riqueza sendo espelhada na região, você não vê desenvolvimento, a população continua a mesma, inclusive até pior, muitas questões práticas culturais sendo apagadas, tinha a cultura muito da pesca na região, hoje em dia não existe mais, porque os rios já foram poluídos e diversas outras consequências que a gente sente. Então, seria mais como lidar com essa questão de conflito de interesses, essa pouca atratividade de investimento na região, e como a gente vai falar sobre desenvolvimento industrial numa região dessa, que a atratividade é muito pouca, tem que incentivar por meio de incentivo fiscal, só que mesmo assim as pessoas não querem ir. A prática atuante extremamente irresponsável, então como lidar com isso? Como falar de política industrial para uma região como o Vale do Jequitinhonha? Já até fechou já. A gente tá- Tudo bem, gente. Eu vou ser bem sucinto, na verdade. Obrigado por estar. Opa, tudo bem? Eu vou ser bem sucinto. Eu sou Dante. Meu nome é Dante, eu sou da UFCJ de São João del Rei. E eu só queria saber o seguinte: a gente tem discutido a necessidade de promover o desenvolvimento e de como que é importante a participação do Estado nisso, porque, como até a minha colega falou, nem sempre se a gente deixar, nem sempre, bom, na maioria das vezes, se a gente deixar para o mercado, ele não vai querer levar esse desenvolvimento, ele não tem essa proposta de cumprir uma ação social, ainda que ele possa fazer isso algumas vezes. Então, como a gente alcança isso? Como a gente realiza isso através do Estado? Com uma política de austeridade colocada que delimita o gasto público, que restringe o gasto público, como é o arcabouço fiscal. Ainda que represente um avanço e um aumento da possibilidade de investimento do Estado em relação à política fiscal anterior, está longe, na minha opinião e na minha visão, inclusive como universitário, que a gente está numa situação de greve, onde as universidades públicas estão sem recursos, e a gente sabe da importância da universidade pública para gerar pesquisa e para gerar desenvolvimento, como que a gente garante que isso que está sendo traçado como plano de metas vai ser realizado, sendo que não há recurso, não é distribuído recurso para isso. E é isso que eu queria saber de vocês. Qual é a visão de vocês a respeito do arcabouço fiscal? No final, é isso. Aí eu vou responder algumas coisas. Bom, gente, então, como eu fui o último, vou ser o primeiro agora. Vou responder alguns pontos. São muitas perguntas interessantes que a gente tem que sentar e conversar mais tempo, né? Que a gente não consegue abarcar tudo e contemplar tudo, tá? Então, rapidamente, para o Luiz ali. É um problema, tá? A questão da mecanização, da intensificação do uso do capital, isso está aparente dentro do NIB, tá? E não tem nenhum tipo de discussão além de capacitação de recursos humanos, melhoria do que se dá, do que se promove dentro das universidades, os institutos federais, além dessas coisas meio genéricas sobre recursos humanos, sobre o trabalho especificamente, né? O que se tem acima é tecnologia, é indústria, é mover assim, é mover assado. Então, também, inclusive, eu tinha, né, pensado em fazer algo para esse lado, tá? Da questão de que é a intensificação do capital que está se mostrando um pouco no NIB. E aí é um problema para a desigualdade também, sem dúvida nenhuma, né? Você falou bem, a Luciana teve lá, né, presidenta do PEA, né, e eles estão estudando como tentar reduzir essas diferenças, né, dentro de um plano que é com uso intensivo de capital que está ali dentro, tá certo? Eu acho que a gente tem que começar a pensar isso também, tá? Então, desigualdade é um problema que não está no plano, acho que em várias esferas. E a gente tem que começar a debater e falar e mostrar para que ver se tem alguma inversão, para se aparece alguma coisa desse tipo. Sobre a questão internacional, o plano, gente, e aí aqui eu vou meio fechar. O plano, se a gente vê lá a missão lá no início, ele está falando lá o quê? Desenvolver a produtividade, né, desenvolver as competências nacionais e estimular o comércio. É o que eu falei, se a gente fizer isso, a gente vai estar no mesmo mundo que a gente está. Então eu acho que não tem tentativa de entrar num espaço internacional com competitividade em nova indústria. Talvez com a questão da bioeconomia na Amazônia.
Talvez, mas não é claro, né? Os programas que estão previstos, tanto para a região Nordeste, quanto para a região Norte, e para a Amazônia como bioma, e para o Cerrado como bioma, pode nos dar novas competências que talvez sendo exploradas corretamente, em plano de desenvolvimento adequados, consiga reposicionar o Brasil internacionalmente em algum sentido. E eu acho que o governo já falou sobre isso muito, tá? De como você explora a Amazônia, como você vai usar isso para ter, né, algum tipo de inserção internacional. Mas não está lá no plano. O que está é esse foco da indústria, são 3, para melhorar a competitividade nacional, ou seja, de suporte ao que a gente já faz e que a gente já vende bem, né? Alguma coisa interna, que é o sistema de saúde, então ele vai ter um impacto interno nas condições, né? A missão 4, a missão 2 é sobre saúde, então é isso, tá? E essa parte da bioeconomia, né, que é agropecuária, produção familiar. Tem escrito lá produção familiar, mecanizar a produção familiar. Aquela galera que pega lá, tira o leite, vende o leite na cooperativa. Precisa mecanizar isso. Então, assim, eu fico imaginando o cara ligando um negócio aqui na cama, a vaca já entra lá, o carro chega e leva embora. Sabe? Não leva em consideração nenhuma a vida, o modo de vida da pessoa, como ela está relacionada com aquilo ali. O cara quer se mecanizar? Não sei. Será que quer que não? Então, é a participação democrática que eu acho que falta nesse sentido, tá? Para Ingele, beleza. Norte de Minas, você tem completa razão. O que que acontece? Participação popular de novo. Tem que entrar, chegar, juntar, tem que ter instituição local. Instituição local é desenvolver convenções, é ter mobilização. Falar assim, o que nós queremos para cá? Sabe? Porque senão vai ficar do jeito que você falou mesmo. Vai ficar. Vai chegar a indústria, vai explorar, não vai empregar ninguém local ali, né? Vai retirar tudo, vai deixar a estrada destruída, vai deixar porque quem faz isso é o governo, não é? Então, o governo está me dando infraestrutura. Agora vem me dar, porque eu estou aqui, senão eu não consigo escoar minha produção, por exemplo. A gente sabe que tem muito extrativismo e muita produção mineral lá. Então, assim, participação tem que ser, não tem jeito. E plano de desenvolvimento, sem dúvida nenhuma. Gente, plano de desenvolvimento nesse país sumiu. Não tem mais, não se fala. Quando aparece um, é da indústria. Não é desenvolvimento do país. Plano de aceleração do crescimento não é plano de desenvolvimento, é aceleração do crescimento. Tá? Como é que você acelera o crescimento? Você injeta no que já tem. Daí, entendeu? O que que desenvolve isso? Não desenvolve, né? No sentido holístico da palavra. Tá? Então, assim, só não consegui responder todo, mas também dá tempo para a Tânia e para o Haroldo. Obrigada, professor. Inicialmente, eu gostaria de falar, né, que a gente tem que a gente pode perceber, quando a gente pensa na política industrial, que a ausência, né, desse tripé, né, que seria empresa, família e governo, né, ainda a gente não conseguiu chegar nesse equilíbrio que os ODS delineiam, né? Então, assim, os dados que o professor Anderson apresentou demonstram bem onde que a gente está, né? Então, acho que e esse governo atual, ele é um governo de colisão, né? Onde os interesses eles são múltiplos. Então, eu acho que a proposta do NIB ela é muito arrefecida ao desenvolvimento tecnológico e a aproveitar o que já tem aí, né? Então, assim, o grande salto que a sociedade brasileira vai ter, a gente está na construção, né, Anderson? Sabe? A gente está reconstruindo, não é só a indústria no Brasil, a gente está reconstruindo o nosso país. E a gente tem que ler isso nessas propostas políticas, né? Quando a gente vê de política, inclusive, de industrialização. Agora, é gritante a desigualdade no Brasil. E ela se retrata nacionalmente, no governo do Estado, no nosso território e nas localidades. Só queria dizer a vocês que em 1982, e aí eu vou revelar a minha idade, não tem jeito, né? Coisa de vó. Envelhecida, né? Eu era estudante de economia, eu participei das minhas primeiras viagens de trabalho na região do Vale do Jequitinhonha, no MG2, que era um programa de modernização e desenvolvimento social para as regiões 40 anos atrás, no Vale do Jequitinhonha e no norte de Minas, na região da Sudene. E aí eu vejo, hoje, e aí eu vou até discordar,
de dizer que não tem uma política de desenvolvimento, não tem uma política de desenvolvimento, mas teve uma apropriação da região, das duas. E a apropriação do capital. Acho que a gente tem que ter essa clareza, né? Porque, infelizmente, o descarte da política de desenvolvimento regional ou de desenvolvimento social e econômico, ela foi abandonada mesmo, é uma agenda abandonada. E detalhe, eu também estive recentemente na região de mineração de lítio. Eu fiquei extremamente incomodada, mas eu já vi que as articulações e os grupos de interesse estão muito bem organizados. Isso é que me chamou a atenção. Porque antes, você tinha uma descoberta, você tinha uma descoberta, inclusive na área minerária, as articulações ocorriam depois, agora ocorreu antes. Então, você já tem um processo muito centralizado de como vai ser essa exploração, como que a comunidade vai estar fora, como que não vai ter um efeito cadeia. Não é? Então, eu acho que isso é muito mais grave, sabe? Infelizmente, eu não estou muito otimista com relação a isso, não. Agora, mas sem dúvida que o crescimento econômico na região vai ocorrer. Tá? Vai ter condição de fazer estrada, certo? Vai poder asfaltar, vai ter fazer esgotamento sanitário em algumas regiões limítrofes, né? Como ocorre nas regiões mineradoras aqui do quadrilátero ferrífero. Né? Então, assim, infelizmente, esse modelo de crescimento, ele ainda continua na mesma matriz, né? Onde que você não está pensando na comunidade local, nem no desenvolvimento social. Agora, o político, como o Anderson bem falou, ele vem na frente. Né? Infelizmente, ele vem amordaçando as comunidades. Isso é péssimo, porque desenvolvimento, de acordo com a agenda da ONU, já foi abandonado há muito tempo. A gente está correndo atrás da agenda, gente. Isso é evidente. Né? Outra questão que ela falou é sobre a relação mercado e universidade. Nós temos muita dificuldade de enfrentar isso, e outras sociedades já resolveram isso, porque eles regularam essa relação. Né? Essa coisa do setor privado só vai à universidade quando é interessante, pega recurso público, incuba e depois leva para si, isso é em sociedades muito predatórias, de que você não tem uma regulação e o papel do que é público e privado bem definido. Infelizmente, a gente se enquadra nessa última tipologia. Caberá à sociedade, caberá a vocês, que é da nova geração, colocar a cunha, colocar a regulação, participar dos fóruns de discussão, participar, sim, dos movimentos na sociedade civil, na greve, né? Porque defesa do ensino público é direito constitucional. Né? E falo para vocês aqui de uma pessoa que invadiu uma reitoria quando era estudante do DA. Subidíssima. Por quê? Porque era um ensino que não tinha qualidade e que era caríssimo e que não garantia que a gente tivesse a melhor formação. A Alice também invadiu. E o Breno também. Então, assim, não tenho nenhum problema de falar isso até os meus últimos dias de vida, porque esse é um compromisso. Garantir direito e acesso ao ensino público de qualidade não passa só pelo arcabouço fiscal, passa na nossa capacidade de resistir, né, num governo que é de colisão, que alguns setores têm na sua agenda respeito com relação ao desenvolvimento de capacidades, de competências, e assegurar o direito e acesso à educação, à saúde, ao transporte, etc., com vistas a reduzir a desigualdade, e tem outro segmento que diz não a qualquer pauta que não seja manter a margem de lucro. Então, nós temos que ter essa clareza e nos empoderar para reafirmar o que é público, o que é de direito. Tá? Eu aqui encerro. Obrigada.
Bom, vou tentar passar por todos aqui. Só o do rapaz lá no fundo, ali, você que fez a pergunta. Qual que foi a sua pergunta mesmo? Sobre o agro, né? Ah, maravilha. Tá. Então, vou passar por isso também. Bom, vou tentar fazer um pupurri aqui de coisas, talvez elas não fiquem tão conexas assim. Mas começando pelo nosso colega que fez a pergunta aqui. Bom, antes de mais nada, professores, parabéns. Os meninos fazem cada pergunta bacana. Tem que estar preparado para fazer essas perguntas que vocês fazem. Ó, gostei de ver, tá? É muito importante saber que tem cérebro de obra aqui, né? Não é só mão de obra, isso é importante. Cérebro, isso aí. Bom, falta mão de obra, não tem mão de obra, etc. Eu acho que isso aí é uma meia-verdade equivalente quase que a uma mentira, tá? Por que que eu digo isso? A gente tem aí uma taxa de desemprego elevada, o que eu acho que são salários ruins, normalmente, que são oferecidos. Engenheiro dirigindo Uber, economista dirigindo Uber, nada contra o Uber, não tem problema nenhum. Mas, cara, por quê, né? Será que não tem uma forma de pagar um salário apropriado para esse cara estar empregado naquilo que ele realmente tem uma formação? Então, não tenho dúvida se realmente falta mão de obra. Eu vejo muito empresário reclamando, eu frequento inúmeros lugares, CNI, Fiesp, e outras entidades de classe, e o que eu vejo que o pessoal reclama, fala, não tem mão de obra. Não tem mão de obra para aquele salário, né? Melhor o salário que tem mão de obra, meu amigo. Meu primo trabalha numa construtora grande aí. Tinha um cara lá que fazia, o nome da profissão do cara é bloqueiro. O que que fazia? Você coloca aquelas vigas e depois precisa passar bloco no andar inteiro. E aí, há uns 10 anos atrás, esse tal de bloqueiro, ele fazia e ganhava 8 mil reais por mês. Meu primo falava para mim, esse cara ganha 8 mil reais, mas o cara é altamente produtivo. Aí eu falei, será que esse cara está preocupado em ser chamado de bloqueiro? Não, ele leva 8 pau para casa dele, isso há muitos anos atrás, altamente produtivo, e esse cara sustentava os filhos. Então eu acho que o problema não é profissional capacitado, etc., é que não tem pelos salários que às vezes querem pagar. Os salários são muito ruins, são achatados no Brasil. Esse é o primeiro aspecto. Economista, por exemplo, o André Lara Rezende tem vários livros, eu sugiro, tá? Fica alguma sugestão de leitura dele para vocês. Tem um lá que chama Juro, Emprego, Juro, Moeda e Juro, Moeda. Bom, não é igual ao do Keynes, é quase igual ao do Keynes, é uma provocação ao livro do Keynes lá, mas muito interessante. E ele diz o seguinte: a derrocada da indústria por muito tempo e os baixos salários que os serviços têm, né, grande parcela deles, o comércio, etc., levou muito dos economistas, os melhores mentes, para o sistema financeiro. A gente tem um monte de colega economista no sistema financeiro. E, claro, eles vão para a mídia. Se vocês pegarem lá, quem está sendo ouvido pela mídia, é normalmente aquele grupo do sistema financeiro ou que é muito cliente do sistema financeiro, que presta consultoria, os Faria Limers, os meus amigos Faria Limers. E o que que os caras vão falar? Não, o arcabouço fiscal que é importante, o déficit público é muito elevado, não sei o quê. Só que nenhum deles tem coragem de dizer onde você quer que corta, amiguinho. Qual que é a despesa que você quer que reduza? Ah, é de salário de professor? É médico? É posto de saúde? O que é que você quer que tira? Nenhum deles tem a coragem de dar o segundo passo. Ainda não tem, mas pode ser que algum dia eles tenham. Mas, na verdade, é isso que eles estão querendo dizer, né? Agora, eu não vejo nenhum dos nossos colegas economistas que trabalham para banco dizer o seguinte, olha, até porque a gente tem uma coisa que é sui generis. Não sei se tem outro lugar do mundo. Aqui a gente fala de déficit primário. Por que a gente não fala só déficit? A gente usou essa excrescência chamada déficit primário para colocar de lado os 600 bilhões de reais que são destinados aos detentores dos títulos da dívida pública, ao 0,01% de brasileiros. Enquanto nós economistas, não tocarmos nessas feridas, a gente vai continuar com o nível de desigualdade terrível que a gente tem. Então, acho que é isso que a gente precisa fazer. Outra coisa que eu queria colocar aqui é, por exemplo, quando a gente passa por um processo de desindustrialização de longo prazo, como foi o que aconteceu no Brasil desde os anos 80 para agora, aí a gente tem que pegar emprestado um conceito da engenharia, que é o conceito de esterese. Se você submete, por exemplo, uma mola, estica uma mola por muito tempo e depois você solta, ela não volta ao seu estado anterior, ela fica esticada. Ou seja, o nosso processo de desindustrialização, eu trato disso na minha tese de doutorado,
eu falo, o Brasil passou por um processo de esterese, a indústria brasileira, ou seja, não adianta, não vai ser uma solução de curto prazo, a gente vai precisar de uma política industrial, uma NIB, por muito tempo para setores estratégicos para a gente resolver esse problema, não é de uma hora para outra. Conceito de universidade e mercado. Eu já vejo boas relações entre universidade e mercado, empresas, por exemplo, dentro da USP ali, eu vejo Amazon, Google, uma porrada de empresas ali interagindo com o ambiente universitário. Sabe o que eu acho? Eu acho que aí, fazendo uma crítica para nós mesmo, a gente, na universidade, a gente ficou meio com nojinho do mercado, tá? Chega alguém lá, você tem um pouco de nojinho do mercado, pô, vou ficar vendendo minha alma, deixa eu fazer meu paper aqui, publicar numa Qualis boa e tal, e deixa o mercado para lá. Não, cara, as coisas podem interagir, a gente pode transformar isso em solução. Então, eu acho que é uma crítica que eu estou fazendo a nós mesmos aqui, tá? Tem muita coisa boa no mercado. O Vale do Silício, na Califórnia, nada mais é do que a junção do mercado e dos cérebros brilhantes da universidade. Acho que a gente podia não desperdiçar esse talento aí. Estado e benefício local. É importante mencionar que o Estado pode sim, e a indústria, viu, professor? Eu vi sua crítica, né, à questão regional e etc. Eu queria dizer o seguinte: a NIB não tem e nunca teve, em nenhum lugar do mundo, menos aqui no Brasil, a pretensão de ser a panaceia e de salvar o país de todas as mazelas que a gente tem nas mais diferentes questões, né? O processo deve começar pela industrialização. E eu queria dizer que, quando tem indústria em determinadas regiões, elas se transformam normalmente para melhor. Claro, tem que tomar os cuidados ambientais, outras coisas, etc. A indústria paga salários superiores. Só pegar lá na Raiz e verificar, pelo menos são 30%, 40% superiores os salários da indústria. A indústria leva outras externalidades positivas e, claro, pode levar negativas também. Então, vale a pena a gente ter indústria por perto, no meu ponto de vista. O Vale do Jequitinhonha, por exemplo, se a gente, de fato, conseguir organizar com que haja escola, de repente até uma universidade federal focada em determinado, um Cefet, alguma coisa do gênero, para poder... É uma transformação de longuíssimo prazo, né? A gente pode fazer isso, um SESI, um SENAI, lá, para treinar trabalhadores. A minha pergunta é, ok, a gente está reclamando que a neoindustrialização deixa de atender vários pontos. Beleza. Hoje, sem a neoindustrialização, o Vale do Jequitinhonha está bom? Eu acho que não. Pode ser diferente? Eu acho que pode. Então, a gente testou aqui por mais de 500 anos alguma coisa que não deu certo e a gente pode testar alguma coisa que dê certo. O grande problema é o seguinte: a gente não pode deixar com que nenhum tipo de política pública, muito menos a política industrial, seja apropriada pelo Estado e tomada por alguns grupos pequenos que representam o Estado, né, e os seus próprios interesses. A gente, por exemplo, agora está vendo o aumento de pessoal da magistratura, de novo, tal, e escolas federais passando dificuldade, e a gente talvez não tenha se mobilizado o suficiente. E, por outro lado, a gente também não pode perder de vista que os grupos privados também podem se apropriar muito rapidamente de determinados favores do Estado. Então, a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de conluio. E última questão aqui, que o nosso colega mencionou, o que vocês acham do arcabouço fiscal, né? Eu acho exatamente o que está escrito lá no livro Mito do Déficit. Depois dá uma procurada nesse livro, é o Stephanie, não lembro o sobrenome dela que escreve isso. Ela diz o seguinte, resumo da ópera, né, em relação a isso. É claro que a gente não deve ter gastos consistentemente elevados e ficar entrando em déficit, etc., o tempo todo, mas essa convenção que se colocou acerca do déficit, ela tem outros objetivos que não necessariamente uma melhor vida para a população. A grande métrica que a gente deve ter para além do déficit é: isso está causando inflação? Esse nível de déficit causa inflação? Só vocês verificarem, por exemplo, o déficit americano é o maior do mundo, mas de longe, disparado o maior do mundo. Eles não estão muito preocupados com o déficit. Eles até falam que estão, mas eles estão mais preocupados com o nosso déficit, não com o deles. O que eles estão preocupados de fato é se isso gera inflação. Então, gerou inflação é problema, tá? Então, essa é a missão. Eu sei que foram muitas coisas que não deu para passar por tudo, provavelmente, mas agradeço e, de novo, o nível das perguntas foi excepcional. Obrigado.
Então, obrigada a todos e já vamos passar ao próximo. Ah, não, tem a entrega do certificado. Isso, no caso, eu vou chamar aqui a Letícia Guedes, vice-presidente do Currículo Acadêmico de Minas Gerais, para entregar os certificados aqui a vocês e as canecas também. Entrega dos certificados e foto oficial do painel. Você pegou para quem?